versículo 9. Primeira Crônicas, versículo 4, capítulo 4, versículo 9. Glória a Deus. É uma história que aconteceu no passado e pode acontecer no presente. Pode acontecer conosco, essa história. Pode acontecer com a nossa família também. Uma história abençoada por Deus. Aqui fala assim: e foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos, e a sua mãe deu-lhe o nome de Jabes, dizendo: porquanto com dores odeia a luz. Aqui fala que aconteceu no passado uma história e pode acontecer no presente, nas famílias das pessoas que estão ouvindo aqui. Fala que a mãe desse homem, Jabes, contou uma história para ele. Ela falou que ela teve ele com muitas dores e sofrimento. Por isso, ela colocou o nome dele Jabes. E tua mãe sofreu muito para essa criança chegar na terra, sair do ventre da mãe para chegar e crescer e passar um processo na terra. A mãe sofreu muito. E ela colocou o nome dele e falou para ele: meu filho, teu nome é Jabes, porque com dores eu te dei a luz. Tem mulher que sofre muito para ter um filho. Tem parto que é complicado. Você vê que a mulher sangra, tem que ir para o hospital, tomar remédio para segurar a criança. Aqui não fala do pai dele, só fala da mãe e dos irmãos dele. Tem família que muitas vezes o pai larga, vai embora. A mãe tem que se virar, tem que cuidar da criança. Então, cada família tem uma luta, tem uma batalha travada. E aqui fala que essa mãe sofreu muito. E quando a criança começou a compreender, entender, com 12 anos, 13 anos, começa a compreender. Ela falou: meu filho, eu vou te falar um pouco da minha vida. Meu filho, eu sofri muito, meu filho. Por isso que eu coloquei o teu nome Jabes, que é sofrimento, é dor. Então, o nome dele foi o sofrimento da mãe. Então a mãe colocou o nome, porque ela sofreu, colocou. Então toda vez que ela olhava para aquela criança, ia crescendo, ela se lembrava: eu sofri muito para trazer essa criança na terra, para sair do meu ventre. E o próprio Deus protegeu essa criança. O próprio Deus guardou ele. Então o nome dele era esse nome, o sofrimento da mãe. E hoje, fala que hoje nós estamos aqui, mas nós estamos vendo criança que adorando o Senhor. Criança que a mãe pode sofrer, mas essas crianças que estão vindo agora podem ser abençoadas por Deus. As crianças que estão cantando, as crianças que estão adorando, louvando. Porque a mãe pode sofrer, geração passa na terra sofrendo, irmão. Porque a escolha pode trazer sofrimento, pode trazer alegria. Deus não quer que ninguém sofra. Deus não quer que nenhuma pessoa sofra, mas é as consequências do pecado. O salário do pecado é a morte. Muita pessoa sofre pelas consequências das suas falhas, dos seus erros. Porque Deus não criou ninguém robô. Todo mundo tem o dever de escolher o bem ou o mal, o certo ou o errado. Então aqui essa mãe aqui, ela sofreu porque ela escolheu fazer muitas coisas erradas. E quando ela sofreu, ela falou para o filho dela: meu filho, o teu nome é assim, Jabes, porque eu sofri muito, eu coloquei. Então o nome dele era um nome, sabe o quê? Que tinha significado, irmão. E aqui eu vejo aqui, nessa família, pessoas que já estão sofrendo, tem outra geração aqui. Eu estou vendo a geração aqui de pessoas que o nome está na Bíblia. Mateus está na Bíblia, irmão. Lucas está na Bíblia.
É nome de homem de Deus que foram, sabe o quê? Que foram bem-sucedidos, que levaram a presença de Deus, que pregaram a palavra, que foram homens que escreveram a sua história, o próprio Deus escreveu. Mas ele se dedicaram a servir a Deus. Então, esse aqui já veio com o nome, sabe o quê? O nome de maldição. A maldição queria passar para ele. Porque a maldição, ela vem até a 4ª ou 5ª geração. A maldição vem, a mãe, filho, bisneto, vai embora. Só Jesus para quebrar a maldição. Alguém tem que se levantar para quebrar a maldição, para não passar para outras crianças, para outra geração que está vindo. E aqui aconteceu algo, que quando a mãe falou para o seu filho, que ela era uma mulher que sofreu muito, ele ouviu a história da mãe, mas ele fez, sabe o quê? Algo que agradou o coração de Deus. Aqui na frente fala assim, ó, o 10, porque Jabes invocou o Deus de Israel. Então ele invocou o Deus de Israel. Só Deus que podia ajudar ele. A mãe não podia ajudar. Ela só contou a história, meu filho, eu sofri muito pela minha escolha. Eu escolhi coisa errada e as consequências veio, eu sofri. E tu também já estava sofrendo, mas tu nasceu. Eu coloquei o teu nome assim. Teu nome é pesado, é maldição. Mas só que ele correu para Deus, que faz a maldição se transformar em bênção. Glória a Deus. Olha aqui, Jabes, ele correu para Deus. Ele invocou o Deus de Israel. Ele correu para o Deus de Israel. Porque ele não queria ser maldição, ele queria ser bênção. Ele nasceu para ser bênção, não para ser maldição. Aí ele invocou o Deus de Israel. E o Deus de Israel ouviu a oração dele. Deus, ele quer ver só uma atitude do homem, da mulher, do jovem, só uma atitude, para ele fazer do homem uma bênção. E quando ele invocou o Deus de Israel, ele fez uma oração, ele disse assim, ó Deus, abençoa-me muitíssimo. Ele pediu a bênção de Deus. Ó Deus, abençoa-me muitíssimo, muito. Porque a mãe não tinha nem como abençoar ele, irmão. Que a mãe estava a cabeça baixa, sofrimento, dor, passou tanto luta, mas Deus podia abençoar ele. Ele não correu para a mãe, nem para o pai, nem para os irmãos. Ele correu para quem? Para Deus, porque só Deus que pode mudar a história do homem. Glória a Deus, aleluia. Ele falou assim, ó Deus, abençoa-me muitíssimo, muitíssimo, é muita bênção. Então ele queria ser abençoado por Deus. Sabe o que é ser um homem abençoado? Uma mulher abençoada, sabe o que é isso? É ser luz do mundo, é ser instrumento de Deus. Homem abençoado é andar com Jesus. Homem abençoado é obedecer a palavra de Deus. A mulher abençoada é viver para Deus nessa terra. Porque tem muitas vontades. Tem a vontade do diabo, é matar, roubar, destruir. O diabo quer usar alguém, entrar no corpo para fazer a maldade. E quem der brecha, ele usa mesmo. Tem a vontade do eu faço, eu quero, a vida é minha. A vontade do eu, muitas pessoas estão ficando, sabe onde para trás, estão sofrendo. Porque na vontade do eu a pessoa cai, a pessoa sofre. Mas na vontade de Deus é alegria. E falou, ó Senhor, me abençoe muitíssimo. Sabe o que queria de Deus? Paz de espírito, alegria, é bênção espiritual. É ser usado por Deus, é ter sabedoria e entendimento para saber lidar aqui na terra. Tudo isso vem de Deus, irmão. A sabedoria e entendimento. Ele está querendo de dar humildade, porque os humildes agradam ao Senhor. Porque se humilha será exaltado. Ele está querendo a mansidão de Deus, porque aquele que é manso vive muito, e bravo já foram embora. Pessoa que quer resolver na força do braço, não tem como, porque o inimigo ele é espiritual, ele arrebenta com o homem. Se não for Deus, ele correu para Deus. Porque ele viu a história da mãe, que a mãe estava sofrendo pela misericórdia de Deus, ela contou a história que Deus teve misericórdia. Ele correu para Deus poderoso. Disse, Senhor, me abençoe muitíssimo. Então ele queria estar cheio de Deus. Ele queria ter o caráter de Deus. Ele queria ter a mente de Cristo, a mente pura. Tudo isso ele pediu. Ele estava querendo ser uma bênção.
E o que é que Deus quer de nós? Que nós venha a ser uma bênção. Ele não quer a bênção aí, quer que nós sejamos uma bênção. Porque se nós somos uma bênção, pronto, a bênção corre atrás de nós. Então ele disse, Senhor, faz de mim uma bênção. E aqui mais, amplia minhas terras. Aqui ele pediu, sabe o que na oração? Uma bênção financeira. Ele falou, Senhor, amplia minha terra. Ele disse, Senhor, alarga minha fronteira. E outra tradução fala, sabe o que é isso, irmão? Que ele queria ser uma bênção e queria ser abençoado por Deus. Porque o homem, quando ele der uma bênção, quando ele está longe de Deus, ele pode até receber 5 mil reais e gastar tudinho na farra, bebida, cigarro, droga, festa, acaba tudo, irmão. Mas ele disse, Senhor, faz de mim uma bênção e amplie o meu território, me dá riqueza espiritual. Porque ele ia saber trabalhar com as bênçãos de Deus, ele não ia acabar tudo. Ele ia ajudar os pobres, a família dele que precisava. Por isso que ele falou assim, Senhor, eu quero ser uma bênção e alarga minha fronteira, me abençoa na área financeira, porque eu quero ajudar muitas pessoas que precisam. Deus ouviu a oração desse homem, irmão. Deus pode ouvir a tua oração, mas você tem que sair dessa vida, essa vida de maldição. Deus dá tempo para nós. Ele é longânimo e paciente, ele dá tempo para cada um de nós, para nós estar tomando uma atitude quando nós estamos respirando nessa terra. É agora. Não é para deixar para mais tarde, não. É agora. O que nós temos que fazer é clamar ao Senhor e dizer, Senhor, faz de mim uma bênção, alarga a minha fronteira. Porque fala que Deus lhe abençoa. Fala que ser rico não é pecado. É pecado amar o dinheiro. Isso que é pecado. Ser próspero não é pecado. É pecado se agarrar com o dinheiro e gastar, se prejudicar a sua própria saúde. Então, esse homem disse, Senhor, me abençoa. Senhor, me converta. Senhor, me dá o teu caráter depois. Me abençoa financeira, que eu vou pegar esse dinheiro e eu vou gastar, ajudar os pobres. E o Senhor ouviu a oração desse homem. E o Senhor alargou as fronteiras. O Senhor abençoou, porque no tempo passado era terra, plantava e colhia. E hoje o Senhor pode dar uma porta para nós, um emprego melhor. Mas Ele sabe se esse emprego vai acabar com a tua saúde ou se vai te levar para o fundo do poço. Por isso que nós temos que saber pedir, irmão. Saber pedir a bênção de Deus. Porque a bênção de Deus é para nós ter saúde, ter alegria, ter paz. E Ele alarga a minha fronteira. Bênção financeira. Mas aqui, seja a tua mão comigo. Olha só. Seja a tua mão comigo. A oração dele foi uma oração sábia. Ele falou, Senhor, faz de mim uma bênção, alarga minha fronteira, me prospera na terra, Senhor. E que a tua mão seja comigo, irmão. Se a mão de Deus for com a gente, sabe o que acontece? Nós vamos ter vitória. Porque a nossa vida na terra é luta e vitória, mas se a mão de Deus estiver com a gente, pode ter certeza, a mão de Deus é poderosa. Fala que a mão de Deus, ela é grande e poderosa. Fala que o Senhor Deus, Ele é maravilhoso, conselheiro e Deus forte. Deus é forte, a mão dele é poderosa. Ele pediu a mão de Deus, que a tua mão seja comigo. Seja a tua mão comigo. A mão de Deus é forte. Fala que 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido. Agora faz a matemática, 10.000 com mais 1.000, 11.000, o inimigo cai e o Senhor te protege. O Senhor é teu escudo, a tua fortaleza. Por isso que ele diz, Senhor, que a tua mão esteja comigo na terra, porque a tua mão comigo, o ladrão não vai me roubar a minha bênção. O assaltante não vai acabar comigo, não, que a tua mão esteja comigo, irmão. Todo homem que é próspero,
tem que ter, sabe o quê? Jesus no coração. Prosperidade espiritual e financeira, tem que ter Deus. Porque senão o Satanás vem para matar, roubar e destruir. Ele vai para assaltar, roubar, mas quando o homem pede, se que a tua mão esteja comigo, a mão de Deus é poderosa. Deus é o dono do céu e da terra. O inferno, quem está com a chave é Jesus. Tem a chave da morte e do inferno. O anjo da morte recua, mas que a mão do Senhor esteja conosco. Porque a mão do Senhor é poderosa. O Senhor dá ordem aos seus anjos para nos guardar. Ele nos cobre com o sangue dele. Ele é mandar Deus conosco, mas que a mão dele esteja conosco. Aí o inimigo fica longe. Porque ele respeita o poder de Deus. Ele treme e estremece quando ouve o nome de Jesus. Então ele diz: Senhor, me proteja nessa terra. Faz de mim uma bênção. Me abençoe e me protege na terra. E a oração dele foi essa. Proteção. Proteção nós precisamos todo dia. É todo dia que o Senhor protege nós nesse trânsito. Quem tem moto, quem tem carro, pede proteção de Deus mesmo. Proteção das doenças, da enfermidade, dos vírus que está vindo por aí. É só proteção de Deus. Proteção de Deus. Então ele pediu a proteção, que a tua mão esteja comigo. E faz que do mal não seja eu afligido. Olha só. Ele falou, que o mal não venha me afligir. Que o mal não venha contra mim. Ele pediu proteção do mal. Aleluia. Do mal. Porque ele compreendeu, assim como a mãe dele sofreu, ele não queria sofrer. Ele correu para Deus, porque ele estava querendo viver na terra, mas vencendo, alegre, feliz, vivendo o dia dele na terra. Porque Deus, ele sabe quantos anos de vida nós temos. Ele sabe. Alguns não chegam nem 100 anos, irmão. Porque não obedece à voz de Deus. Mas aquele que obedece à voz de Deus tem vida longa. Vida longa, porque a obediência gera a bênção. Então ele falou assim, que tu venha me proteger. Proteger das aflições que vêm contra nós. Fala que no mundo terei aflição, mas tem ânimo. E ele sabia também que ele podia passar por isso. Ele sabia, mas ele disse, Senhor, me protege das aflições. Não deixe que ela venha ao meu encontro. Ele estava querendo viver na terra, mas com Deus. Uma vida abençoada, uma vida com proteção, com saúde, prosperidade, com paz, com alegria. Ele soube orar, irmão. Ele soube pedir a Deus em oração. Olha, e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Deus concedeu a ele o que ele tinha pedido. Deus ouviu a oração dele e respondeu. Falou para ele, sim, eu vou te dar tudo que tu orou, eu vou te dar. Então Deus é que dá para nós. Deus que protege. Deus que transforma nós numa bênção. Ele que faz isso. Deus que abençoa nós na terra, abre porta de emprego, dá saúde para nós. É Deus. E fala, e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Deus deu para ele o que ele pediu em oração. E fala assim, e Jabes foi mais ilustre do que seus irmãos. Então ele tinha muitos irmãos, não era só ele tinha irmãos. Ele foi mais ilustre, ele foi o que se destacou entre os irmãos dele. Sabia que você pode se destacar entre os teus irmãos, basta você querer. Fala que ele tinha muitos irmãos, mas quando a mãe dele contou a história, que ela sofreu muito e o nome dele era um nome maldito, ele correu para Deus e fala que o Senhor ouviu a oração dele, abençoou ele, abençoou de maneira especial em todas as áreas. Ele se destacou muito. E fala que ele foi o mais respeitado da sua família. O mais que se destacou da sua família foi ele, que buscou o Deus de Israel. Então você pode também fazer a diferença na tua casa. Você pode
se destacar como uma mulher de Deus, um homem de Deus, um homem de oração, um homem que os teus irmãos vão chegar e ora por mim, minha irmã, ora por mim, assim que acontece. O Senhor pode levantar tu com um ministério poderoso na terra, para te ser, sabe o que? Alimento para os teus irmãos. Esse homem se destacou. Muitos homens se destacaram, como José também se destacou, deu alimento para os irmãos, deu o melhor, porque ele buscou o Deus de Israel. E fala que o Senhor honrou a promessa que tinha da vida dele. Deus tem promessa para nós. Aleluia. Mas você tem que aproveitar essas promessas para se cumprir na tua vida. A promessa se cumpre na obediência. A promessa o Senhor dá para nós. Cada criança que nasce tem promessa. Porque as crianças já nascem com voz abençoada para adorar o Senhor. Porque o Senhor quer usar da geração dela. Aqui tem muita geração. Tem geração de pessoas com 50 anos, tem geração de 40 anos, tem geração de 30, tem geração também de 15 e tem geração de criança com 4 anos. Tem muita geração nessa família. E pode ter certeza, Deus ele quer trabalhar nas gerações. Aleluia. Você pode fazer diferença na tua geração. Você pode ser boca de Deus. Você pode ser um instrumento de Deus para ajudar muito da tua família. Ajudar como? Clamando ao Senhor. Pedindo para Deus proteger e guardar geração. E você se levanta na tua geração. Olha para os teus filhinhos. Se levanta e profetiza a bênção sobre ele. Porque essa mãe aqui falou, meu filho, o teu nome é maldição. Mas você pode se levantar na tua geração, ser bênção de Deus e profetizar na vida dos teus filhos. Caminhar aí para a igreja. Você viu o Senhor? Não deixa vir o dia mal. Te levanta, porque o dia mal está em todo lugar, irmão. Todo dia é dia mal, mas o Senhor ele está para nos proteger. Então aquele que ama, cuida. Olha para outra geração que está vindo. Assim como você sofreu na pele, olha para essa geração de criança, ajuda e caminha, ensina a criança do caminho que deve andar. Quem é que vai ensinar? É a mãe e o pai. Essa mãe aqui, ela falou a história dela para aquele filho, e o filho correu para Deus, porque ele não queria que a geração dele viesse sofrer, e não queria sofrer, ele correu para Deus, que podia fazer uma nova história na vida dele. Então hoje você tem a escolha. Hoje você pode se levantar para ajudar essa geração de crianças que está cantando, para profetizar que o teu filho é uma bênção, para conduzir ele para a igreja, para ensinar os caminhos do Senhor. Quando ele crescer, ele não vai dar trabalho para ti não, ele vai ser bênção na tua vida, irmão. Vai ser bênção. Os filhos é herança do Senhor. Os filhos é para criar para Jesus, não é para largar no mundo, é para criar para Jesus. Então a mãe é responsável, o pai é responsável. O pastor só dá o reforço na palavra, na igreja, mas a mãe é responsável. O pai é responsável pelos filhos que é herança do Senhor. E quando você está educando, profetizando, orando, buscando o Senhor, teu filho está te olhando. E ele vai fazer como tu faz. Se você está adorando na tua casa, o teu filho, a tua filha vai olhar, vai começar a cantar, vai aprender com a mãe. A mãe e o pai é espelho para o filho. Se tu dobra o joelho, o teu filho vai dobrar junto contigo. Então, conduza os teus filhos para a presença do Senhor. Fala de Jesus para ele. Coloca na mente dele, na memória dele, porque ele vai crescer. Criança, adolescente, jovem, vai crescer. E quando vier a influência do mundo, ele vai dizer, não, eu não quero não, eu quero Jesus, eu quero ir para a igreja, eu não quero ir para a festa, eu quero ir para a igreja, eu não quero cachaça, eu quero ser bregado pelo Espírito de Deus, eu vou orar para a igreja. Tem que ensinar desde pequeno aos teus filhos, para que venha a ser bênção, para que venha a ser, sabe, um enfermeiro, um advogado, um juiz, para ele ser uma bênção, para ele se destacar na tua família, e para ele te ajudar na tua velhice, sabia? Que os filhos podem te ajudar na tua velhice. Eu falei, sabe por quê? Porque a minha irmã, ela tem uma filha, 2 filhas. Sabe o que aconteceu? O filho dela cresceu muito bom de futebol. E de repente o avô disse, esse aí, ele tem talento, ele vai jogar para fora. Ele veio a proposta para jogar no time aí para fora.
Mas a mãe estava na igreja orando e toca instrumento, estava na igreja, foi crescendo, e na hora um homem lá, usado por Deus, disse: ei mãe, esse jovem aqui, quem é a mãe dele? Ela disse: sou eu. Olha, o Senhor quer usar ele. Olha, chegou a proposta para ele jogar ele para fora, né? Mas Deus quer usar ele. E aí, ele não vai ser jogador de futebol, não. Ele vai ser advogado, mãe. Invista nele, vai ser advogado. Aí na hora, ele ficou olhando para o homem, para o profeta de Deus. A mãe creu. Disse: meu filho, vamos sentar aqui. Meu filho, tu tem talento para futebol. Eu quero te levar para fora, meu filho. Mas Deus quer te usar e quer que tu estude para te ser advogado na família. Ele disse: mamãe, eu quero ficar na vontade de Deus. Se Deus quer que eu seja advogado, então você que Deus quer. E a mãe investiu nele, se formou agora esses dias. Da rapaz, cresceu. Glória a Deus, aleluia. Ele escolheu fazer a vontade de Deus e terminou. E agora ele já se formou advogado. Sabe o que é isso? É quando Deus dá direção para uma mãe e a mãe obedece, e o filho vai ser, sabe o que? Bênção de Deus, e vai até ajudar a mãe. O advogado vai ajudar a mãe na velhice. Então, se o teu filho tem um chamado, comece a investir nele, porque Deus ele chama, ele capacita e abençoa. Glória a Deus. E como ele é advogado, ele vai falar de Jesus. Pode ser um enfermeiro, ele vai falar de Jesus. Pode ser um doutor, vai falar de Jesus, porque Jesus, ele usa em todas as profissões. Né? Eu já fui ajudante de pedreiro, mas lá no telhado, o Senhor falou: tu vai pregar fome no telhado. Eu estava trabalhando com ele lá, e o Senhor disse: fala para ele. Eu sonhei, eu falei para ele. E aí ele recebeu a palavra. Demorou muito a me adoecer, mas eu tinha falado de Jesus para ele. Depois Jesus curou ele. Depois estava na igreja. Irmão, qualquer profissão que nós tiver, Jesus vai te usar. Pode ser qualquer profissão. Glória a Deus, Você vai ser boca de Deus. Você pode ser o enfermeiro que vai falar para Jesus, no leito de enfermidade, que Jesus salva, cura e libera. E outra pessoa pode chegar no céu, sabe, irmão? Como advogado também você pode falar para outros advogados. Como empregado você pode falar para outras pessoas. Não vê essa menina aqui? O Naamã estava leproso. Quem foi que pregou para o general Naamã? Foi uma israelita, uma jovem, que falou: se ele estivesse em Israel, lá Deus ia curar ele dessa lepra. Aleluia. E o homem não era nem de Israel, Naamã era da Síria. Mas ele foi até Israel, porque ouviu, sabe que uma empregada falar para o general de guerra, o homem bem sucedido, que estava leproso e já estava, sabe, já sem cura. Mas quando ele recebeu a notícia, foi até lá, e o profeta mandou mergulhar só 7 vezes no Rio Jordão. E ele não queria fazer isso. O outro soldado disse: isso é fácil, se fosse para ti para a guerra conquistar, tu ia conquistar, então o general de guerra, isso é fácil, só 7 mergulhos, só 7. E ele ouviu o soldado, irmão. Sabia que o general teve que ouvir a empregada da cadeia e o soldado dele. Ele poder mergulhar para sair, sabe o que tinha nele? Sabe o que era a causa da lepra? Era a soberba, a altivez. Quando ele obedeceu, mergulhou na água barrenta de Israel, ficou curado. E sabe quem deu valor? E deu valor. E falou: me dá um pouco dessa terra de Israel. Porque se o rio barrento fez o milagre, a terra também pode fazer o milagre. Porque aqui tem Deus nesse lugar. Então Deus é poderoso. Ele criou, sabe que é no Deus que criou a terra. Ele criou no Deus que criou a água barrenta. Porque tinha Deus de Israel. Sabe o que é isso? É quando a pessoa busca Deus. Quando a pessoa clama por Jesus. Pode ter certeza. O milagre acontece. Vamos ficar em pé, vamos orar ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Vamos orar. Ora por todos vocês. As crianças, adolescentes, jovens, todos. Glória a Deus. Só crê. Crê somente. Fecha o teu olhinho, coloca a tua